Tiago começa a perceber que nada é o que parece dentro da própria casa. Heleninha, afundada novamente no vício, não caiu sozinha. Alguém empurrou. Por trás do silêncio de Marco Aurélio e dos ataques de Odete, há um segredo enterrado há anos. E quando Tiago descobre a verdade que muda tudo, você não vai acreditar no que ele decide fazer. O que acontece em seguida vai te deixar sem chão. Antes de continuar, curta o vídeo e siga o canal para acompanhar os próximos roteiros de Virando a Novela. Tiago entra na sala e encontra Heleninha sentada no chão, encostada na parede, os olhos perdidos num ponto que não existe. A garrafa vazia ali do lado não mente. Ela caiu. De novo. O coração dele aperta. Como é possível amar tanto alguém e ao mesmo tempo se sentir tão impotente? Ele se ajoelha ao lado da mãe, a voz trêmula. Mãe, você prometeu que não ia mais? Heleninha vira o rosto. Promessa? Pra quem, Tiago? Hein? Você acha que eu aguento viver nessa casa com ela me olhando como se eu fosse um lixo? Ela não precisa dizer quem é ela. Basta o nome ecoar na cabeça dele. Odete Roitman. Mas Tiago tenta. Tenta resgatar o que restou daquela mulher que um dia sorria. Sabe aquele tipo de sorriso que aquecia a casa inteira? Sumiu. Foi engolido pela escuridão. E enquanto ele a ampara, a câmera do destino foca em Marco Aurélio. O pai, frio, distante. Observa a cena como quem assiste a uma novela ruim, sem se importar com o final. Tiago levanta, vai até ele, o sangue fervendo. Você vai continuar fingindo que isso aqui é normal? Que ela tá assim por escolha? Marco Aurélio revira os olhos, quase entediado. Heleninha sempre foi fraca. E quem não sabe se controlar, meu filho, colhe o que planta. Essa frase explode dentro de Tiago como dinamite. Fraca? Fraca é a palavra que ele tem ouvido desde criança, sempre que falavam da mãe. Mas agora ele começa a se perguntar, e se isso tudo não for fraqueza? E se tiver algo por trás? Algo escondido? Porque tem coisa ali que não fecha. Um vazio no olhar do pai, o silêncio cruel de Odete, os sussurros atrás das portas. É como se todos soubessem de algo, menos ele. E a dor que consome Heleninha não parece nascer só da bebida. Parece ter raízes mais profundas. E é exatamente nesse instante, no calor da dúvida, que Tiago decide. Ele vai até o fim para entender o que está acontecendo. Mesmo que para isso, tenha que desafiar o próprio pai. E é nessa busca por respostas que ele vai abrir feridas antigas e descobrir que o maior inimigo pode estar dentro da própria casa. Antes de continuar, curta o vídeo e siga o canal. O silêncio entre pai e filho dura segundos, mas pesa como décadas. Tiago não suporta mais. Ele invade o escritório de Marco Aurélio, com a fúria de quem carrega um nó atravessado na garganta há anos. Você sabia, né? Sabia que a mamãe estava piorando, que ela precisava de ajuda. E o que você fez? Nada. Marco Aurélio fecha a pasta que lia com um estalo seco. Levanta os olhos e sua expressão é um misto de tédio e desdém. Tiago, já passou da hora de você crescer. A sua mãe é uma adulta, fez escolhas e agora aguenta as consequências. Tiago dá um passo à frente, os olhos marejando, mas o que brilha ali não é só dor, é indignação. Você fala dela como se fosse uma estranha, como se ela não fosse a mulher que te deu uma família, que te suportou mesmo quando você virava as costas. O pai ri sem um pingo de vergonha. A família? Aquela mulher sempre foi um problema. Desde que se envolveu com bebida, nunca mais prestou. E você devia agradecer por eu estar tentando te manter longe disso. Essas palavras cortam Tiago. Mas ao invés de desistir, ele se arma de perguntas. Porque agora está claro, o pai está escondendo alguma coisa. A forma como desvia o olhar, como repete frases prontas, como evita citar Odete. Tudo isso acende o alerta. E é aí que Tiago se dá conta de algo ainda mais sombrio. Talvez o buraco seja muito mais fundo do que ele imaginava. Marco Aurélio não está só omitindo a verdade. Ele está protegendo alguém. O que você e a Odete estão escondendo, hein? Por que tanto medo da minha mãe melhorar? Tiago solta a pergunta como quem lança uma bomba. O pai levanta, caminha até a janela e finge não ouvir. Mas o silêncio...
Ah, o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Tiago sai com o peito em chamas. A certeza agora é uma só. Tem algo podre nessa história. E se o pai não quer abrir a boca, ele vai direto à fonte. Vai até Odete, a mulher que sorri com os dentes e fere com as palavras. Mas ele ainda não sabe que confrontar Odete Reutemann é como cutucar uma víbora adormecida. E o veneno dela está prestes a escorrer pela casa inteira. Antes de continuar, curta o vídeo e siga o canal. Tiago sobe as escadas como se fosse entrar numa guerra. Cada passo ecoa como tambor de batalha. Ele sabe, enfrentar Odete Reutemann exige mais do que coragem. Exige frieza, inteligência e nervos de aço. Ela está lá, sentada como uma rainha decadente em seu trono de arrogância, folheando uma revista como se o mundo lá fora fosse inferior demais para ser notado. Odete, Tiago começa firme, mas sem agressividade. A senhora tem 1 minuto? Ela não levanta os olhos. Se for para falar da sua mãe, não. Já ouvi o suficiente de delírios por hoje. Tiago trinca os dentes, mas se segura. Não vai cair no jogo dela. A senhora nunca gostou da minha mãe, isso todo mundo sabe. Mas o que ninguém entende é... Por quê? Por que tanto ódio? Odete larga a revista. Olha para ele com aquele olhar gelado que perfura como navalha. Porque ela destruiu tudo o que eu construí. Porque ela é fraca, emocional, impulsiva. E você herdou tudo isso dela. Isso é mentira! A senhora teve inveja da minha mãe desde o começo. Explode Tiago. Ela se levanta, aproxima-se com passos lentos, como uma cobra antes do bote. A sua mãe é um peso morto. E se depender de mim, vai apodrecer numa clínica, longe de tudo e de todos. Tiago arregala os olhos. Aquilo sai da boca dela com naturalidade, como quem fala de trocar a cortina da sala. Você ouviu o que disse? Isso é monstruoso. Não, meu querido. Monstruoso é deixar uma mulher instável colocar suas garras num garoto sensível como você. Tiago sente o chão tremer. Ela não está tentando proteger ninguém. Ela quer destruir Heleninha. E do jeito mais cruel possível, fazendo o filho se voltar contra a própria mãe. Mas ali, no meio do veneno, Tiago percebe um deslize, uma palavra fora do lugar, uma frase mal calculada. Odete diz, e se você acha que seu pai é melhor, lembre-se, ele sabe de tudo. Afinal, fomos cúmplices. Sempre fomos. A cabeça de Tiago gira. Cúmplices de quê? Ele segura o fôlego. Odete o encara com aquele ar de quem disse demais, mas não se arrepende. E é nesse momento que o destino se encarrega de colocar Tiago no lugar certo, na hora certa, quando ele ouve algo que jamais poderia imaginar e que muda tudo. Antes de continuar, curta o vídeo e siga o canal. O silêncio daquela noite é estranho, sufocante. A mansão dos Reutemann parece menor, como se os próprios cômodos soubessem que há algo prestes a explodir. Tiago caminha pelos corredores sem rumo, tentando processar tudo o que ouviu. Mas uma coisa martela dentro dele. O que exatamente seu pai e Odete esconderam da família por tantos anos? Então, o acaso, ou talvez o destino, faz sua parte. Ao passar pela biblioteca, ele ouve vozes abafadas. 2. Reconhece na hora. Odete e Marco Aurélio. Ele se aproxima. A porta não está bem fechada e o que escuta congela o sangue nas veias. Você perdeu o controle, Odete. Falar essas coisas pro Tiago? Ah, me poupe. Se depender de mim, Heleninha vai definhar naquela clínica. E se você abrir a boca, eu mesma te enterro junto com o segredo que enterramos anos atrás. Tiago se apoia na parede. As mãos tremem, mas ele não consegue parar de ouvir. Você esquece que isso pode destruir tudo. Se essa história vier à tona, ela pode até se recuperar. E aí você perde o seu filhinho, porque ele nunca vai te perdoar. Odete ri, fria como uma lâmina. Acha mesmo que ele vai escolher a desmiolada da mãe depois de saber o que ela fez? O mundo já a abandonou. Só falta o filho. Isso não foi culpa dela. Você sabe disso, Odete. Você empurrou ela para aquilo. Silêncio. Um silêncio que diz mais do que qualquer grito. Tiago engole seco. O que a mãe fez? O que foi encoberto? Qual verdade foi maquiada por tanto tempo? Ele recua, com o coração em chamas. Agora ele sabe.
Sua mãe não é a fraca da história, é a vítima. E mais, o que Odete e Marco Aurélio escondem tem nome, tem forma e tem poder suficiente para destruir a imagem da família inteira. Mas Tiago ainda não está pronto para tudo o que vai descobrir, porque a próxima revelação não diz respeito apenas ao passado, e sim ao futuro dele ao lado da mãe que tentam apagar da própria história. Antes de continuar, curta o vídeo e siga o canal. Com os olhos marejados e o coração em ebulição, Tiago sai da biblioteca como quem carrega dinamite nas mãos. As palavras de Odete ainda ecoam na mente dele como marteladas. Ela vai apodrecer naquela clínica. Esse segredo é nosso. Agora tudo faz sentido. O desprezo constante, as crises abafadas, o afastamento forçado. Odete e Marco Aurélio fizeram de tudo para apagar Heleninha da própria vida. E o combustível disso tudo era um segredo sujo, sórdido, que moldou anos de dor silenciosa. Tiago não consegue dormir. Ao amanhecer, entra no quarto da mãe na clínica como quem entra num santuário ferido. Heleninha está ali, frágil, mas com aquele olhar perdido de quem já cansou de lutar. Mãe, eu sei o que fizeram com você. Ele segura sua mão. E eu juro que vou tirar a senhora daqui. Ela pisca, confusa. Do que você está falando, meu filho? Do que eles te esconderam? Do que te fizeram acreditar? Eles queriam que você se afundasse. Mas eu tô aqui. Eu escutei tudo. E agora o mundo vai escutar também. Pela primeira vez em muito tempo, uma lágrima escapa dos olhos de Heleninha. Mas é diferente. Não é de dor. É um fio de esperança. Algo que ela achava que nunca mais sentiria. Tiago, tomado de coragem, vai até a imprensa. Expõe tudo. Grava depoimentos. Enfrenta a própria família como um leão que defende sua matilha. Os jornais estouram com manchetes escandalosas. E o nome de Heleninha, antes associado ao fracasso, agora ecoa como sinônimo de injustiça. Odete, acuada, vê sua reputação ruir. Marco Aurélio se esconde em silêncio. E Heleninha começa a voltar à vida. Porque no fim, não foi o tempo ou o tratamento que a curaram. Foi o amor inabalável de um filho que escolheu a verdade, mesmo que ela doesse. E se o segredo de Odete Reutemann parecia inquebrável, Tiago provou que a verdade tem voz. E quando ela grita, ninguém consegue calar. Mas ainda há muito a acontecer na história dessa família. E o que vem depois pode ser ainda mais inesperado. Curta o vídeo e siga o canal para acompanhar os próximos roteiros de Virando a Novela. E assim, o que começou com um olhar desconfiado de Tiago se transformou numa batalha por justiça dentro da própria casa. O filho que parecia perdido foi justamente quem teve coragem de puxar o fio da verdade. E o que ele encontrou foi mais cruel do que poderia imaginar. Heleninha, durante anos julgada e silenciada, agora tem sua voz de volta, graças ao amor incondicional de um filho que ousou enfrentar Odete Reutemann, uma mulher que nunca esteve acostumada a perder. Marco Aurélio, antes frio e omisso, se vê cercado por uma verdade que já não pode mais enterrar. E Odete, mesmo cercada por poder e manipulação, sente o peso de um segredo que finalmente explodiu em suas mãos. Essa história mostra que, por mais que tentem esconder, a verdade encontra um jeito de sair. E quando ela vem à tona, ninguém permanece intocado. E se você achou isso forte, espere só até ver o que vem nos próximos capítulos.